igreja com a paz do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui, em nome de Jesus, pela permissão de Deus de nós podermos estar adorando a Ele. Amém? Quero agradecer o convite da Semaningue, a confiança do pastor nessa igreja, a recepção dos irmãos. Eu retorno a dizer, né? Eu me sinto muito à vontade no meio de vocês. Amém? Amém. Eu gostaria de ler com vocês primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler o verso 8, 9 e o 10. Primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, versos de número 8, 9 e 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versos de número 8, 9 e 10. Irmãos, eu escolhi uma Bíblia aqui que é uma linguagem bem diferente, talvez do que vocês usem, mas ela traz algumas coisas mais claras para a gente poder entender. Então, a versão que eu estou usando é a Bíblia Vida, amém? Viva, Bíblia Viva. 1 Samuel 17, 8, 9 e 10. Amém? Vamos ver? A certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas: por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Vamos resolver esta questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão representantes do exército de Saul para lutar comigo. Se o seu homem for capaz de lutar e matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu o matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem que venha lutar comigo. Poder sentar. Irmãos, o tema que Deus colocou para a gente tratar nessa noite é enfrentando os grandes desafios da vida. Se eu perguntar para você assim, você gosta de desafio? O que você responderia? Hein? Gosta ou não? E às vezes para a gente não precisa ser um grande desafio, às vezes um desafio pequeno a gente às vezes já fica receoso, né? Eu estava vendo os jovens vindo louvar aqui nessa noite, vindo ler a palavra, e sinto que às vezes fica um pouco meio assim, meio acanhados, digamos assim. Sim ou não? Sim. Eu me lembrava, engraçado, antes de vir para cá, eu estava pensando, a primeira vez que eu preguei, eu era garoto, jovem como vocês, e amava já pregar a palavra de Deus, e eu estava hoje tomando banho para vir para cá, e eu estava dando risada, né? E eu fui num culto doméstico, numa casa, ó, você vai pregar. Vou pregar, né? Então, eu comecei a pregar, e no meio da pregação eu fechei o olho, só que eu não vi que eu virei, né? Eu virei e fiquei para a parede, né? Pregando para a parede, fazendo gestos para a parede, né? Mas a mensagem foi poderosa, né? Por quê? Porque eu também tinha a mesma acanhamento, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou hiper tímido, hiper acanhado. Eu tenho muita dificuldade. O problema é que eu procuro esconder o meu acanhamento. Mas não se sinta assim, porque a primeira vez que eu cantei na igreja, quando eu me converti, todo o culto o pastor falava: e Antônio Carlos, vem cantar. Eu, não, maneira nenhuma. Eu sou cantor de chuveiro, né? Eu canto no chuveiro, lá no chuveiro eu canto porque ninguém está vendo, né? E aí então um dia eu cantei o dia inteiro trabalhando, falando assim: hoje, se o pastor me der a oportunidade, eu vou estar louvando ao Senhor. E eu cantei o hino, quando eu comecei a cantar o hino eu errei, mas eu voltei, retomei de novo e vamos lá, né? O mercado está vazio, o rei está voltando e vamos lá, irmão. E foi vencendo os obstáculos, os desafios da vida que a gente vai ter sucesso. Se todos nós enfrentamos e vamos enfrentar ainda desafios pela frente, dificuldades que nós vamos passar por nossas vidas. Não há neste mundo, amados, uma vida como um jardim, né? Ainda que no jardim, mesmo no jardim, tem flores que tem espinhos, se você não tomar cuidado, né?
você pode se machucar. Mas a própria concepção da vida é uma luta. Quando nós começamos a ser gerados, já é uma grande luta, é um grande desafio. Então nós vamos ter esses desafios nas nossas vidas, que nós temos que encarar esses desafios, encarar essas batalhas. E muitas vezes, irmãos, o inimigo ele vem para nos desafiar, como nessa passagem que nós lemos, e nós começamos a olhar o tamanho do inimigo. Veja só, se a gente ler o verso de número 4, desse capítulo 17 de 1 Samuel, diz assim, ó: então Golias, um guerreiro filisteu de Gad, saiu das fileiras dos filisteus para enfrentar as forças de Israel. Ele era um gigante que tinha 2,90 metros de altura. Então, o que eu vou aprender aqui, amado? Que muitas vezes nas nossas batalhas, nas nossas lutas, porque Jesus ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por momentos difíceis, mas você tem que ter bom ânimo, você tem que confiar, porque eu venci o mundo, e certamente nós também seremos vencedores. E você sabe de uma coisa? Olhando para essa passagem aqui, os filisteus queriam pelejar contra o exército israelita, contra o povo de Israel. E eles escolheram o mais forte, eles escolheram o mais valente, eles escolheram aquele que era campeão, eles escolheram aquele que não havia no seu currículo ainda nenhuma derrota. Golias não tinha passado por nenhuma derrota. Em todas as batalhas que ele entrou, ele era vencedor. E agora ele se coloca à disposição para enfrentar alguém de Israel, para enfrentar alguém do meio do povo de Deus. E ele estava, irmãos, muito bem armado, né? Nós não temos tempo para esmiuçar tudo, mas ele estava muito bem armado. Ele estava com capacete, com bracelete, com couraça. Só a couraça dele pesava 60 quilos. Então, dá para se entender que ele era um homem muito forte. Sua lança era muito grande, né? Ele tinha, as suas pernas eram protegidas, seu peito era protegido, sua cabeça era protegida. Ele era um homem treinado, era um homem que foi treinado durante toda a vida para batalhar, para lutar, para ser vencedor. Ele foi treinado para isso, era um homem experimentado nas batalhas. E agora ele vem e se coloca diante do exército de Deus, do exército de Israel, e ele fala assim, olha, eu estou me posicionando aqui diante de vocês, para se houver alguém no meio de vocês que possa me enfrentar, então essa agora é a hora. Pastor, o que nós aprendemos aqui? Eu aprendo o seguinte, amado, que o inimigo da nossa alma, ele não dorme. Amém? E quando ele vem pelejar com as nossas vidas, ele manda alguém forte. Ele manda alguém que tenha realmente autoridade para nos derrubar, para nos tirar da presença de Deus. Ele vem realmente para nos enfrentar, para nos confrontar. Ele vem com todo o seu poderio. Ele vem com todas as suas armas. E uma coisa, ele conhece os nossos pontos fracos. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe aonde nós temos brecha para ele poder penetrar. E então é ali que ele vai nos atacar. Hoje as guerras são feitas assim. Quem tem a melhor estratégia é sair vencedor. Amém? Então, o que acontece? O inimigo, ele veio para lutar. E olha só, ele veio, no verso de número 8, ele veio com uma prepotência. Ele já se julgava campeão, ele já se julgava vencedor, ele já se julgava que ele havia de triunfar. Ele olhava para ele, olha, o meu currículo é bom, eu já lutei, eu já matei, eu fiz um monte de coisa. Só que ele não sabia de uma coisa, que agora ele não estava apenas pelejando contra os homens, ele não estava apenas pelejando contra um exército, ele não estava apenas pelejando contra um grupo de homens armados, talvez mal treinados, mas agora ele estava em peleja com aquele que é todo poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A ele, esse é que ele estava pelejando. Olha, ele diz o seguinte, amados,
meu Deus. A prepotência dele, ó. Porque vocês estão em posição de batalha, eu sou filisteu e vocês, ele falou assim, vocês são servos de Saul. Ele direcionou que aqueles homens que estavam ali eram servos de Saul. E talvez, bem possivelmente, que muitos que estavam ali no exército de Israel, talvez estavam servindo ao exército de Israel, realmente pensando que eles estavam servindo a Saul. Porque quando viram o filisteu, eles começaram a ter medo, eles começaram a se amedrontar, eles olharam para o tamanho do gigante, eles olharam para o seu porte físico, e eles começaram então a ter medo. Verdadeiramente, amados, quando eles estavam diante do inimigo, pode ser que na mente dele, no coração deles, eles estavam defendendo o exército de Israel, eles estavam defendendo o seu rei chamado Saul. Então precisava de algo diferente para poder quebrar, para poder derrubar aquela barreira que estava se enfrentando contra eles. Então eles se amedrontaram e correram. E houve um tempo, irmãos, de espera. Olha só, durante 40 dias, está no verso de número 16, 40 dias, 2 vezes por dia, o gigante aparecia e falava assim: quem vai me enfrentar? Quem vai ter a coragem? Quem vai ter a ousadia? Quem vai ter força, valentia? Porque a peleja vai ser dura. Só um vai sair vencedor. E só um vai sair vivo. E só um povo vai sair liberto. Porque o outro povo vai se tornar servo. O outro povo vai se tornar escravo. Esse era o desafio que Golias lançou diante do povo. Olha, se eu vencer, Israel vai me servir. Estava em jogo a nação de Israel, estava em jogo tudo o que Deus havia construído. Os homens de Israel, as suas leis, as suas crenças, os seus princípios estavam em jogo ali diante daquele homem que estava afrontando o exército de Deus. E o exército de Deus, amado, ficou calado, porque eles não estavam olhando para cima, como diz o salmista Davi: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ele diz o seguinte em seu coração: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero dizer para você nesta noite é o seguinte, que muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida, para os desafios que nós estamos enfrentando, olhamos e achamos que os desafios, eles são gigantes, eles são imensos, e que nós não vamos conseguir vencer. Isso acontece muitas vezes, porque nós estamos olhando para a força dos nossos braços, nós estamos olhando para as nossas circunstâncias, estamos olhando para aquilo que nós podemos ou não fazer, e então nós desanimamos diante das situações. Mas quando nós começamos a olhar para os nossos problemas e começamos a comparar os nossos problemas com o poder de Deus, com a palavra de Deus, com o que Deus é e com o que Deus representa, então nós tomamos fé e sabemos que nós vamos ser vencedores, porque maiores do que os nossos problemas é o Senhor nosso Deus. Amém? Nós temos uma passagem muito bonita na palavra de Deus, quando Samaria estava sendo cercada lá por exército inimigo, e Geazi e Eliseu estavam lá. Quando Geazi levantou de manhã, olhou, a primeira coisa que veio na cabeça dele correu para dizer para Eliseu: ai, Senhor meu, perecemos. Ele veio com uma notícia pessimista, ele veio com uma notícia negativa, ele veio com o pensamento de que eles já estavam derrotados, ele já veio com o pensamento que ele já havia perdido a batalha. E agora, quando Eliseu olha para o seu servo e diz assim para ele: ó, não se preocupe não, porque maior é o que está conosco do que o que estão com eles. E disse que quando ele orou para seu servo, os olhos dele foram abertos, e ele disse que ele viu em volta do exército inimigo carruagens de fogo que estavam colocados para defender o povo de Deus. Eu não
sei o que tem afrontado a sua vida, eu não sei qual o problema que tem te afrontado e que muitas vezes tem feito você a se amedrontar, a ter medo, a recuar, a voltar para trás, a pensar, olha, eu não vou conseguir. Mas esta noite, eu quero dizer, você vai sair daqui com um pensamento diferente, que há um Deus na terra que está pronto para te abençoar, que há um Deus na terra que está pronto a batalhar as suas lutas, as suas pelejas e a te dar a vitória, amém? Aleluia. Sabe, quando Davi apareceu na história, no verso de número 25, aparece Davi, e Davi era um jovem, o menor da sua casa, o menor, que tinha menos consideração na família, era Davi por N motivos, e ele era pastor de ovelhas, e ele vai estar agora com os seus irmãos, a pedido de seu pai, vai levar alimentos para eles, vai levar um agrado para o banhoral de 1000 do exército, vai levar queijo, e ele começará a olhar e ver que o inimigo estava afrontando, e olha no verso 25 que ele diz assim, ó, você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros, e ele insultou todo o exército de Israel. Você viu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Quando Davi ouviu isso daí, ele falou, opa, tem uma recompensa. O povo estava tão amedrontado, irmãos, que não queria lutar, mesmo sabendo da recompensa, que é a filha do rei, que é nada, que é a riqueza, que é nada. Vou continuar pagando imposto. O que eu não vou é enfrentar esse gigante, porque ele vai matar. Mas Davi, ele ouviu e falou, opa, peraí, além de eu vencer ele, ainda vou ser recompensado ainda? Opa, o negócio aí é bom. Se só lutar com ele já era bom para mim, né? Então vou pensar nisso, né? Só que no verso de número 26, Davi ele fica indignado com uma coisa. Ele olha talvez para os seus irmãos, se julgavam mais fortes, mais inteligentes, mais capazes, mais prontos para a batalha. Talvez ali na casa de Davi, talvez poderia ser que eles fizessem alguma brincadeira com Davi. Olha, Davi, engraxa aí a minha botina, porque eu sou soldado e você é só pastor de ovelha. Ó, Davi, faz um favor, recolha a minha farda para mim, né? Porque afinal de contas você é só pastor de ovelha. Ô, Adãozinho, vai lá. Ô, Pititico, vai lá. Faz isso para mim, olha só. Vai, porque senão eu te pego, hein, moleque? Seguro com uma mão e te bato com a outra. Pode ser, amados, que isso poderia acontecer, porque as pessoas olhavam para Davi e não davam nada para ele. Eu quero dizer para você uma coisa nesta noite, amado. Pode ser que muitas pessoas olhem para você e falem assim, olha, aquele crentezinho de meia tigela. Pode ser que alguém olhe e fale assim para você, aquela líder de jovem, né? Aquela pequenininha, né? Aquele maridinho baixinho, né? Então, pode ser, amados, que olhem para você e digam assim para você, não te dão nenhum valor, não te dão nenhuma atenção, não, olham para você e falam assim, o que há de diferente nele? Queridos, eu quero dizer para você uma coisa, isso é um provérbio que se diz que os melhores perfumes estão nos vasos menores, né? Nos pequenos frascos, e eu quero dizer para você que são nos pequenos frascos também que Deus coloca uma unção especial, que são aqueles que acham que não são nada, que Deus desce sobre ele o seu poder, que Deus desce sobre ele o seu agir. É quando nós achamos que verdadeiramente não somos nada, é aí que vem fluir em nós a graça e o poder de Deus. Sabe? Não podemos ter soberba em nosso coração, porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, irmãos, que Deus, Ele humilha os soberbos, mas exalta os humildes. É isso que Deus faz. Então, não é porque eu sou, não é o meu título, não é o meu conhecimento, é aquilo que Deus tem colocado em mim, é o seu poder, é a sua graça,
aleluia, em nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Então Davi, ele se indignou, porque ele olhou para o exército, aqueles que humilhavam ele, e ele falou assim, olhou para o exército inimigo, e falou assim, quem é este incircunciso? Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, quem é este homem que não tem aliança com Deus? Quem é este homem que não guarda os princípios de Deus? Quem é este homem que não tem vida com Deus? Quem é este homem que não tem relacionamento com Deus? Quem é este homem que não vive para Deus, para vir afrontar este povo que tem uma aliança com Deus, que tem vida com Deus, que obedece os princípios de Deus e que é fiel ao seu Deus? Aleluia! Amados, esse é o grande segredo. Nós somos abençoados não porque nós somos os melhores, nós somos abençoados porque Deus tem uma aliança conosco, uma aliança feita lá na cruz do Calvário, quando os cravos, eles cavaram as mãos de Jesus lá, quando a lança verteu o sangue de Jesus, Deus fez uma aliança conosco. Esta aliança é de nos abençoar, esta aliança é de nos perdoar os nossos pecados, esta aliança, irmãos, é de nos livrar de todo o mal que existe neste mundo. Esta aliança, queridos, é de nos levar à vida eterna. Esta aliança é que vai nos fazer andar nos céus, nas ruas de ouro. Aleluia! Este é o poder da aliança. Então, quando o inimigo vem, nós não devemos temer, porque a nossa aliança não é com o mundo, a nossa aliança não é com o homem, a nossa aliança não é com nada deste mundo, com nenhum poder deste mundo. A nossa aliança é com Deus. Amém? Aleluia. Davi, então, ele resolve lutar contra o inimigo, e a gente vai lá para o verso número 34, 35. Uma das coisas que nós precisamos ver, a questão aqui não era a valentia de Davi. O tema aqui mais mostra a covardia de Saul. Saul era o rei. Saul era o homem que montava no cavalo e todo mundo seguia. Saul era o homem que todo mundo aplaudia. Saul era o homem que todo mundo, lá vem o rei, vamos nos inclinar diante do rei. Mas agora, diante da dificuldade, Saul corre e deixa um garoto, um jovem, que nem alistado para o exército de Israel ele era, que nem apto para estar no exército ele era, mas ele está lá e determina e vai estar com o rei, e fala assim, rei, eu vim aqui, porque eu vou lutar contra o gigante. E ele foi acalmar o coração do rei. Ele fala assim, rei, que o teu coração não esteja assim entristecido, porque se não tem ninguém em Israel, nós não vamos passar por este vexame, nós não vamos passar por esta vergonha. Eu vou lutar contra ele, não importa a minha vida, não importa o que vai me acontecer, mas eu vou lutar contra esse gigante. Glória a Deus. Manda fogo, Jeová. E aí, queridos? Aleluia. O rei fala para ele, mas você não tem tamanho, você não tem experiência, esse homem é um homem experiente, e começa a exaltar o inimigo. A distorção da espiritualidade de Saul estava tão longe, que em vez de ele falar para Davi, Davi, vai que o Senhor vai ser contigo, vai Davi, porque nós vamos ficar e vamos ficar orando por você. Não, ele começa a falar do inimigo. Ele começa a falar, não, o inimigo é forte, o inimigo ele é experiente, e o inimigo, você sabe, amados, que muitas vezes nós damos muito mais valor ao que o inimigo está falando do que o que Deus está fazendo. É verdade. Grande Deus, aleluia. Espírito Santo. Muitas vezes Deus fala assim, você vai ser vencedor. Aí você não acredita, você fala, acho que eu não vou conseguir. Nós vamos conseguir sim, porque o Senhor está dizendo. E então ele começa a relatar as experiências que ele teve. Queridos, não espere que você vai ter experiência com Deus aqui dentro da igreja. As experiências acontecem sim espirituais. Mas as maiores experiências com Deus na vida de um cristão, elas acontecem lá fora no campo de batalha.
E isso, irmãos, é doloroso. Eu não tenho tempo para discorrer tudo que eu vou dizer para vocês. Eu me lembro que há alguns anos atrás, falei, Senhor, eu sou cansado de viver de experiência dos outros. É muito bonito a gente ver, né, que fulano foi abençoado e conta aqueles testemunhos. Eu quero ter os meus próprios testemunhos para contar. Oh, irmãos, que oração, que oração. Primeira coisa que eu perdi foi meu emprego. E todas as portas foram fechadas. Todas. Eu me lembro que até eu fui numa empresa aqui de Jacareí, estava contratando, chegou lá, a pessoa falou, volta semana que vem. E aquele monte de gente, todo mundo apanha. Na outra semana eu voltei, Deus fechou para mim e fechou para todo mundo. Ninguém entrou. Perdi o meu pai, um câncer. Experiência, não tenho tempo para contar tudo para vocês. Experiência. A mais recente agora, eu sou meio teimoso, eu acho que eu sou meio teimoso. Eu falei com Deus assim, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a desenvolver o meu raciocínio lógico, porque eu sou lento para pensar. Tá bom. Queridos, eu fui cair da aula de matemática no estado. Assim, eu fui empurrado ladeira abaixo e fui indo, quando eu vi, eu estava lá dando aula. A pessoa que fez a primeira entrevista comigo perguntou assim para mim assim, eu queria que você começasse pelo Teorema de Tales. Alguém que conhece? Conhece? Quem? A Dani. Dani, é professora? Teorema de Tales. O senhor conhece, professor? Claro. Aí passou isso na minha mente, né? Cantor Tales, Senhor. Cantor Tales, Senhor. Cantor Tales. Fui ensinar Teorema de Tales. Fui aprender para poder ensinar. No outro dia, depois eu falei assim, meu Deus, eu só espero que esse homem não fale para me dar trigonometria, porque isso daí eu não sei nem quando começa. Né? Chegou no outro mês, me chamaram. Bom, agora a gente quer que você dê a trigonometria. E pensa, vai eu estudar, aprender trigonometria. Aí, na aula, eu estou lá na aula, ele fala assim, queria assistir a sua aula. Ah, Jesus. Olha o desafio, irmãos. Eu fiquei igual os soldados de Israel, batendo uma perninha no outro aqui, assim, né? E eu tinha ensinado a outra aula, eu olhei e não conseguia resolver o exercício, não estava conseguindo resolver o exercício, não estava conseguindo entender, eu tinha que ensinar. E agora com o coordenador na sala. Aí eu parei, enquanto ele falava com a sala, eu fiquei assim, meu Deus, como é que faz isso? E eu fiquei lá, né? Ele falando com a sala e eu assim, né? Ah, é isso. E dei a aula de trigonometria certinho, ensinei certinho e Deus me abençoou. Então tem coisas que nós às vezes pedimos para Deus que nós vivamos a experiência. E Davi, ele teve que viver uma experiência no campo para poder enfrentar aquele inimigo. Ele teve que ter argumentos para convencer a Saul a autorizar a ele lutar. Ele falou assim, seguinte, Saul, eu estava no campo, e lá veio um urso e veio um leão, e eu lutei com eles e o venci, e eu também vou vencer este inimigo. Ah, outra coisa muito interessante, amados, que seria muito bom da gente ver nessa noite, no verso de número 40, eu quero que você abra comigo, no capítulo 17. Estou correndo aqui, tá? Para terminar. No 38 e no 39, Saul tenta emprestar as vestes dele de guerra, as suas armaduras. E Davi, ele veste as armaduras para se sentir que estava protegido. Porém, ele não conseguia andar porque ele não era experiente naquilo. Que lição que eu aprendo aqui, amados? Eu aprendo o seguinte, que as almas espirituais que estão sobre a vida do meu irmão não valem para mim. Se o meu irmão ou a minha esposa ora, não vai resolver nada se eu não orar. É verdade. Eu não posso viver nas costas espirituais do meu irmão. Eu tenho que ter a minha vida espiritual com Deus.
reputação, a minha adoração, a minha fidelidade, a minha entrega, o meu comprometimento tem que ser com Ele, aleluia. Aleluia. Amém? Não posso usar as ferramentas e as armas dos meus irmãos. Olha só, Davi, no verso 40, ele fala assim: em seguida pegou o seu cajado, que era a arma que ele usava no seu dia a dia, aquela ferramenta, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor, e com a sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. Agora se imagine, um homem totalmente armado, com escudeiro, com capacete, com couraça, com as pernas protegidas, com o peitoral protegido, os braços protegidos, vê um garoto ruivo, vindo em sua direção, com um bornazinho de lado, que era o seu alforje, nada na mão, sem nenhuma arma. Só que quando Davi, queridos, ele passou lá no Seixo e pegou, ele passou no rio e pegou as pedras, eu vou dar um nome aqui, tá? Não fala, essa é coisa minha, uma suposição minha. Ele nomeou as pedras. Primeira pedra, ele falou assim: essa pedra aqui é o C. O C de coragem. Diga comigo, coragem. Coragem. Essa é a primeira. A segunda pedra, essa pedra aqui é O. O de ousadia. Diga comigo, ousadia. Ousadia. A terceira pedra ele colocou no alforje e falou: essa aqui é D. D de determinação. Diga comigo, determinação. A outra, ele pegou e falou: essa aqui é A. A de atitude. Diga comigo, atitude. Atitude. E ele pegou a última e falou assim: essa aqui é C. C também. C de confiança. Aí nós formamos uma palavra, Kodak, com C. Coragem, ousadia, determinação, atitude e confiança. Quando você tem isso, querido, você vai enfrentar os desafios da vida e você vai vencer. Sabe? Coragem. Porque você precisa de coragem todo dia para você levantar, para você sair da cama, para você enfrentar o ônibus lotado, para você enfrentar as pessoas no trabalho, para você enfrentar as dificuldades. Ousadia, porque muitas vezes você tem que fazer as coisas acontecer e não pode ficar esperando. É verdade. Né? Tem gente que fica esperando o emprego bater na porta. Não, você tem que ser ousado, tem que ir atrás dele. Sabe? Ousadia. Eu me lembro que eu cheguei uma vez em um lugar para procurar emprego. E eu cheguei, eu não conhecia ninguém. Só sabia o nome da pessoa, porque uma pessoa tinha me informado. Eu cheguei e falei assim: eu quero falar com o senhor fulano de tal. E a pessoa foi lá dentro e avisou, a secretária avisou ele. Eu escutei de fora quando ele falou assim: mas eu não conheço essa pessoa. Eu falei: não, nunca tinha me visto. Quando eu entrei na sala, ele falou assim: de onde você me conhece? Eu falei: não conheço o senhor não. Como é que você sabe meu nome? Eu falei assim: o nome do senhor, porque eu fui lá no escritório e perguntei quem é que era o chefe. Quem é que mandava? Eu não sei quem é o senhor. Aí ele pegou a minha carteira de trabalho, olhou, fazia muito tempo que eu estava fora do mercado de trabalho, eu só estava na vida missionária. Ele olhou assim e falou: mas faz 3 anos que você não trabalha de trabalho. Eu falei: faz. Vamos fazer um teste. Ele pegou minha carteira de novo, coçou a cabeça e falou assim: mas faz 3 anos. Eu falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu trabalho para o senhor aqui 1 semana de graça, o senhor não precisa pagar nada, o senhor só me dá a refeição e o transporte. Chegar no final de semana, se o senhor não gostar do meu trabalho, o senhor pode me dispensar e não precisa me pagar nada. Ousadia. Ele coçou a cabeça e falou assim: eu gostei do que você falou, vou contratar. Trabalhei nessa empresa 2 anos, fiquei no lugar do chefe. Quando ele foi para outra aula, ele falou assim: eu vou te levar. Eu só não fui porque eu fui para o campo missionário. Ousadia. É verdade. Determinação, amados. É você determinar, você não voltar atrás, você não retroceder. Tem uma alegoria que diz o seguinte: que no exército tinha uma grande batalha, e quando tocava o tambor,
Os soldados tinham que avançar. E diz que de repente o exército começou a perder, e o cara do tambor, lá pronto para bater o tambor, e o chefe do exército falou assim para ele: toca o tambor, mas era para recuar, só que ele não sabia tocar. Ele não sabia tocar para o exército recuar, ele só sabia tocar para o exército avançar. E ele tocou o tambor desesperadamente com toda a sua força, e em vez do exército recuar, o exército avançou e venceu a batalha. Determinação. Atitude. Isso fala, irmãos, em qualquer lugar do mundo. Você precisa ter atitude. Quando o pastor fala assim para você: vem cantar um hino. Opa, estou aqui, vou cantar. Não tem problema se você vai dar uma desafinada. Eu também desafio de vez em quando, sai fora. Mas vai, faça. E confiança. Estou encerrando, bem? Verso de número 42. Mostra o seguinte, amados: o inimigo vai zombar de você. Diga para a pessoa que está do teu lado e vira para ela e fala assim: o inimigo vai zombar de você. O inimigo vai zombar de você. Quando o inimigo viu Davi, no verso de número 42, ele disse assim: caçoava de Davi e o desprezava, porque ele era ainda muito jovem e era ruivo. Além de ser jovem, a cor do cabelo não agradava, né? Desprezou. No verso de número 17, irmãos, no capítulo 17, 45, 46, eu quero dizer uma coisa para vocês que aqui essa é importante. Primeira coisa: saiba por quem você está lutando. Olha o que Davi disse. Davi replicou: você vem a mim com espada, uma lança e um escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Vou ler de novo para vocês entenderem. Você vem a mim com uma espada e com uma lança e um escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, dos Deus de Israel, a quem você insultou. Aleluia. Davi não disse que ele tinha insultado ele. Davi não disse que ele tinha insultado a nação de Israel. Davi não disse que ele tinha insultado somente o exército, mas Davi apontou para alguém que era mais forte, para alguém que era mais poderoso, para alguém que podia todas as coisas. Então eu quero dizer para você, amado, quando você for insultado pelos desafios da vida, aponte para aquele que tem nas mãos todo o poder para te abençoar, para te dar vitória. Você vai lutar para a glória do Senhor. No verso de número 47, amados, vem o motivo pelo qual Davi, ele se colocou para lutar. Ele sabia que o rei ia dar a filha dele. Ele sabia que o rei ia dar as riquezas. Ele sabia que a família dele iria ser isenta de impostos. Mas ele não fez nada disso. Ele não lutou por causa disso, amados. Ele sabia que ele ia conquistar, mas os motivos que estavam no coração de Davi eram outros. Ele diz o seguinte, no verso número 47: e toda esta congregação, ela vai ficar sabendo que o Senhor não depende de espada ou lança para obter a vitória, porque a guerra é do Senhor e Ele vai entregar você nas minhas mãos. Aleluia. Ele lutou para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele lutou para que o nome do Senhor fosse exaltado. E eu quero dizer para você, amado, você que está servindo ao Senhor, você que está adorando ao Senhor, sirva ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que o nome dele seja glorificado. Se for te dado alguma atividade para fazer, faça em nome do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? No verso de número 50, mostra, amados, que a vitória ela é certa. Quando nós batalhamos em nome do Senhor, a vitória é certa. Lute as lutas da sua vida. Cada líder, cada pastor, lute a sua luta ministerial, sabendo de uma coisa: a vitória é certa. A vitória é certa. Porque fiel é o Senhor que nos garante a vitória. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida e tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe. Maria. Amém. Graças a
estava comentando algumas coisas e eu estava lembrando, hoje à tarde eu terminei de limpar a casa e eu sentei lá na mesa e falei, vou estudar a Bíblia, né? Que amanhã vai ter estudo de jovens, então tem que ter alguma palavra para passar. Aí eu peguei a Bíblia, eu olhei para a Bíblia, ela olhou para mim, eu olhei para ela, e nós ficamos nos olhando. E eu falei, meu Deus, o Senhor sabe que eu não entendo nada disso aqui. Que eu vou ler e não vai entrar nada na minha cabeça. Mas o Senhor é aquele que revela a tua palavra. E em nome de Jesus. De repente, irmãos, comecei a ler um versículo, daí Deus já me levou em outro, daí já começou a falar, olha, isso daqui confirma isso daqui. E eu já risquei a minha Bíblia inteira. E esses dias eu e o Levi estava conversando e ele falou assim pra mim assim, ali, eu estava vendo, ele me falou algo, eu estava vendo uma mensagem e na mensagem dizia que quando o diabo lê a Bíblia, ele não tem revelação nenhuma, ele não entende nada, ele faz parte da Bíblia do começo ao fim. Mas quando nós cristãos lemos a Bíblia, Deus nos dá a revelação do que há de vir, do que há de acontecer. Ele dá a revelação para nós de paz para os nossos dias, amém? E eu falei, amém, Levi. E foi verdade mesmo que o Levi falou. Alguns dias atrás eu tive um sonho que eu estava numa sala, numa casa. E nessa casa tinha uma divisão. Do meu lado esquerdo tinha uma porta. E essa porta do lado estava escuro, totalmente escuro. E o corredor, onde eu estava, era uma luz. E onde a gente estava, o corredor ele ia estreitando. E de repente, do lado da luz, estava descendo algumas chamas. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Maravilha, né? Que bênção de Deus. E Deus tem falado aos nossos corações. Palavra que verdadeiramente edificou as nossas vidas, né? Glórias a Deus. Essa palavra de hoje nós aprendemos que nós temos um Deus que é acima de todas as coisas, irmãos. E nada nos coloca medo, e nada nos pode vencer quando nós estamos na presença de Deus, né? Não tem dificuldade, não tem inimigo, não tem barreira. Quando o Senhor está conosco, a vitória é certa nas nossas vidas, né? Deus abençoe o pastor Antônio Carlos mais uma vez cooperando conosco aqui. Já consideramos o pastor Antônio Carlos de casa, de família. Glórias a Deus. Sempre que precisamos, não mede esforço para nos ajudar uma obra de Deus, né? Que Deus os recompense por isso. Bom, pastor, que Deus abençoe. Irmãos, amanhã